Olá pessoal, nessa aula de arco duplo agora nós vamos desenrolar algumas equações muito importantes. A primeira delas seria o cosseno de 2a. Nós sabemos que o cosseno de 2a pode ser entendido como sendo o cosseno de a mais a. E assim nós podemos destrinchar esta função aplicando a sua definição, que é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, com troca seno do segundo vezes o seno do primeiro. Note que nessa história nós aparecemos com o cosseno ao quadrado de a menos o seno ao quadrado de a, sendo esta a fórmula do arco duplo do cosseno. Cosseno ao quadrado de a menos o seno ao quadrado de a. Existem algumas variações possíveis para esta formulação, uma vez que o seno ao quadrado de a mais o cosseno ao quadrado de a equivale a 1, que é a relação fundamental da trigonometria. Nós podemos isolar o seno colocando cosseno ao quadrado de a menos 1 igual a menos o seno ao quadrado de a. Se menos seno ao quadrado de a, que veio aqui para o lado direito negativo, equivale a cosseno menos 1, nós podemos trocar aqui então, já colocando o valor de cosseno ao quadrado de a menos 1, nós teríamos 2 vezes o cosseno ao quadrado de a menos 1. Outra variação seria isolar o cosseno. O cosseno ao quadrado de a seria 1 menos o seno ao quadrado de a. Já substituindo aqui, 1 menos o seno, o cosseno do arco duplo é 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de a. São algumas possibilidades de variações. Dependendo da questão, é válido ter conhecimento dessas 3 opções para o arco duplo do cosseno. Já o arco duplo do seno, o seno de 2a, ele é dado pelo seno de a mais a, que pode ser desenrolado com a fórmula seno do primeiro, cosseno do segundo, sem troca, seno do segundo, cosseno do primeiro. Note que eu tenho o seno e o cosseno do mesmo arco juntos ao mesmo tempo, 2 vezes a mesma coisa, 2 vezes seno a, cosseno a, sendo esse então o seno do arco duplo, 2 vezes o seno vezes o cosseno do arco. Essas fórmulas, principalmente essa do arco duplo do cosseno e do seno, são muito importantes na matemática e elas merecem serem decoradas. Por fim, na história do arco duplo, nós temos a tangente, que não é tão difícil. A tangente do arco duplo, tangente de 2a, ela é a tangente de a mais a. E nós sabemos a definição da soma de arcos da tangente. É a tangente do primeiro mais a tangente do segundo, 1 menos a tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. Nós temos algumas coisas que podem ser resumidas, como 2 tangente a, são somados, e 1 menos a tangente ao quadrado de a. Isso nos garante, portanto, que a tangente de um arco duplo é igual a 2 vezes a tangente do arco, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de a. Com isso nós temos as fórmulas do arco duplo. Resumidamente, o seno de 2a, 2 seno a, cosseno a, e o cosseno de 2a, cosseno ao quadrado de a, menos o seno ao quadrado de a. Aqui nós temos as mais importantes resumidas.